Olá, estamos no ar com o Em Discussão e na edição de hoje a gente conversa com o vereador Breno Garibaldi, ele que é o autor de um projeto de lei que proíbe a utilização de animais para testes de cosméticos e outras substâncias. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Recebendo hoje a visita do vereador Breno Garibaldi, que vai falar sobre um projeto de lei muito importante. Vereador, como é que surgiu essa ideia de proibir testes em animais? Então, Bruno, isso já é uma coisa que acontece, né, em outras cidades do Brasil, já existe essa lei em outros estados também. É uma preocupação nossa, né, essa questão dos animais. Então a gente está em 2022, não tem cabimento mais hoje, a gente está testando, usando animais para fazer testes, né, de produtos de higiene, de cosméticos. Então esse projeto de lei vem com essa ideia. A gente sabe que Aracaju não tem essa prática de testar, né, de usar os animais para testes, mas a gente corre um risco. Porque como isso não, a lei ainda não existe, essa lei federal, essa lei está em tramitação lá no Senado, que se eu não me engano é a lei de 2014, que ainda está em discussão lá para ser colocada em pauta. Enquanto isso não é discutido, o que acontece, né? Algumas cidades que fazem testagens, essas marcas que utilizam dos animais, ficam buscando, né, municípios para poder se utilizar dos animais para fazer esses testes. Então esse projeto de lei vem com que a gente em Aracaju, pelo menos, né, fique garantido que os animais não serão alvos de testes para higienes e cosméticos. Seria uma prevenção, né? Já se antevendo ao problema que pode surgir. Exatamente. A gente torce muito para que essa lei se passe, né, no Senado, o quanto antes. A gente sabe que é uma discussão muito grande, porque envolve muitos interesses, né, das grandes empresas de cosméticos, mas a gente está no pé para que isso acabe o quanto antes. Isso viralizou, né, com um vídeo na internet do Ralph, do Coelho Ralph, que era justamente trazendo isso, né, mostrando o quanto o animal sofre, mostrando o dia a dia dele, né, de tudo que acontece para um creme que você vai passar, né, alguma besteira. A gente está falando de medicamento, a gente está falando de cosmético e de higiene. E coisa que hoje não tem necessidade nenhuma. Hoje a gente tem tecnologias, né, que resolvem isso de forma fácil. Então não tem cabimento mais a gente em 2022 estar usando animais para fazer esses testes. E o texto da lei ele é bem direto, ele cita testes e experimentos de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Ele abrange bem essa área. Exatamente. E isso está sendo discutido no mundo todo, né? A China, que é o maior produtor, né, de cosméticos, também está nessa discussão. E lá eles têm dois problemas, que é o pré e o pós, porque eles testam na pré, né, na concepção do elemento, do material, e testam depois também. Então também está uma discussão mundial sobre isso. Mas a gente precisa, né, garantir que no Brasil a gente não teste animais. A gente sabe que temos empresas brasileiras conscientes e é importante que as pessoas olhem também o material que você está consumindo, né, o produto que você está consumindo. Quando ele não é testado em animais, ele vem com um selinho cruelty free, que é um coelhinho. Então é muito importante que você saiba o que você está levando para casa, né? A gente tem mania de achar que as coisas surgem na prateleira do supermercado, mas não é bem assim, né? Tem muita consciência da gente, a gente tem essa consciência do que a gente está consumindo. E não cabe mais em pleno século XXI, no ano 2022, a gente ter ainda os animais como cobaias, né? Isso aí, animal é um ser vivo, né? A gente tinha essa concepção, eu acho que no Brasil, né, uma concepção cultural da exploração do animal. Então isso é uma coisa também que eu venho levantando aqui na Câmara, né? A questão das carroças, a questão da exploração dos animais de outras formas. A gente precisa levantar esses tópicos aqui, né? Não tem mais cabimento. Hoje a gente tem outras soluções, então a gente precisa buscar caminhos para que o animal pare de sofrer e que a gente possa viver todo mundo em harmonia, né? Como é que foi a construção desse projeto? O senhor chegou a conversar com entidades ligadas aos defensores de animais? Como é que foi a construção? Sim, isso já é uma reivindicação do pessoal que defende animal há muito tempo. E como a gente já vinha com esse debate até com outros estados, né, com outros municípios do pessoal, que a gente tem uma rede que a gente troca projetos interessantes que estão acontecendo, né, no Brasil. E essa era a reivindicação, para que a gente se pudesse antecipar, como eu falei, né, para que essa prática não ocorra em Aracaju. A gente não tem levantamento de que ocorre, mas é bom que a gente, né, se antecipe a isso, para que isso não venha ocorrer aqui em Aracaju. Como o senhor falou, é uma forma de prevenção, né? E como é que foi a discussão com os colegas parlamentares? Ele já foi apreciado em redação final e foi a sanção, mas como é que foi a discussão aqui no parlamento? Não, foi muito tranquilo, né? Graças a Deus eu também tenho um bom relacionamento com os meus colegas e eles veem que isso não tem cabimento mais hoje, né?
Então, foi muito bem aceito, foi tranquilamente discutido, conversei com eles antes, todos aceitaram prontamente. Então, a gente foi aprovado, né? Foi aprovado em primeira, em segunda, sem emendas, em terceira já foi para a redação final e agora a sanção. E o texto ele é bem preocupado com essa ideia de proibição e o senhor traz até inclusive multas de valores consideráveis. Né? O valor de R$ 2.000 para a instituições que tiverem esses produtos testados em animais e em caso de reincidência a multa é dobrada e na terceira notificação, suspensão temporária do alvará e na quarta, definitiva suspensão do alvará. Então, cada vez mais a gente precisa endurecer as leis, porque só quando se sente no bolso é que as empresas realmente passam a ter uma consciência. Bruno, infelizmente tem que ser dessa forma, né? Seria lindo, maravilhoso se a gente conseguisse fazer nossos projetos de leis aqui sem sanção para os empresários, para as empresas, mas a gente precisa fazer de alguma forma, porque senão a gente fica com um monte de lei inóspita. E é o que acontece geralmente, né? A gente tem projetos de lei aqui belíssimos aqui na Câmara, mas infelizmente não é colocado para frente, algumas vezes por conta da ausência de multa, outras por ausência de fiscalização também. Então a gente também tem que ficar no pé para isso, né? Para que as leis que sejam feitas aqui na casa sejam cumpridas. E além de destinar essa proibição para empresas, o senhor também colocou no texto o profissional, né? Que é importante também, né? Porque o profissional, a empresa pode pedir que o profissional faça e ele se recuse. Não, sem dúvida. Então a gente tem que estar atento. Eu acho que o texto da lei está bem redondinho, né? A gente conseguiu trabalhar bem esse projeto de lei para que não deixasse nenhuma falha. Eu acho que é por isso que foi aprovado sem nenhuma emenda, sem nenhuma restrição por nenhum dos colegas. O senhor já chegou a conversar com alguém do executivo para ver a possibilidade de dar sanção do prefeito? Ainda não, Bruno, mas eu acho que não vai ter problema, né? Eu acho que é uma lei tranquila, é uma lei de interesse de todos. Eu acho que o prefeito também tem se mostrado um defensor dentro do possível, né? Com algumas ressalvas, mas tem feito um bom trabalho dentro do que pode e não tenho dúvidas que o projeto de lei será bem aceito e será sancionado o quanto antes. E é um texto simples, mas que traz um despertar da consciência para a causa animal. E é importante que o parlamento, que é a casa onde as leis são criadas, esteja atento a essa demanda também, né? Não, sem dúvida. Como a gente falou, né? A gente está em 2022, não tem cabimento nenhum. Né? A gente está testando animal, a gente está explorando animais de formas que não dá para ser exploradas. Então a gente precisa ter muita cautela como a gente está lidando, como está a nossa relação, tanto com o meio ambiente, né, quanto com os animais e com todos. Então tenho defendido essas pautas aqui na Câmara e vou continuar defendendo para que nossos animais, né, possam ser mais livres e mais bem aceitos, né, e integrados com todos nós. Estamos conversando com o vereador Breno Garibaldi, ele que é o autor do projeto de lei que proíbe a utilização de animais em testes e experimentos cosméticos e outras substâncias. Vereador, são projetos simples como esse que dizem que realmente o poder legislativo está ao lado da população, né? Sim, sem dúvidas. E é isso, né? A gente está atento ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, ver como a gente pode criar projetos de lei. Aproveito para chamar a população que está nos assistindo, quem tiver ideia de projeto de lei, ideia de coisa interessante que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo fora, que a gente possa implantar aqui em Aracaju, fique à vontade, minhas redes sociais são bem acessíveis, né? O @Breno Garibaldi lá, a gente tem o nosso contato diário, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está deixando de fazer. É muito importante que a população participe do mandato parlamentar. Então, gosto da população junto comigo, né, participando, dizendo que está certo, que está errado, mandando crítica, sugestão. Acho que é para isso que a gente está aqui, né, Bruno? É importante essa participação do vereador com a população, porque o vereador é o ente político mais próximo da comunidade. Sim, sem dúvida. A gente que está lá recebendo as queixas diárias da população, as reclamações, né? O pessoal liga e reclama para a gente com tudo, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para atender os anseios da população, a gente foi eleito, né, com esse objetivo e para construir projetos de lei interessantes e que só tenham a somar com a nossa tão bela e tão querida Aracaju. E por falar em projetos de lei interessantes, no texto ainda do projeto de proibição, o senhor trouxe um dado relevante, que colocou na justificativa, dizendo que os dados coletados nesses experimentos não são dados reais, porque existe a diferença do organismo animal para o organismo do ser humano. Não, exatamente. Como eu disse, a tecnologia hoje você já consegue fazer experimentos usando a tecnologia muito mais eficientes do que o teste em animal. Então, antigamente, tudo bem, você não tinha condições de fazer isso, mas as grandes empresas continuam fazendo porque é mais barato. É mais barato você pegar um coelho, você pegar um rato, você pegar um macaco, né? Muitos testam em cachorro.
Então a gente precisa se atentar a isso, né? E é muito, assim, os vídeos que tem na internet, quem puder pesquise, né? É muito traumatizante. Eu assisti alguns vídeos que eu sou apaixonado por animal, né? Ficava doidinho de ver aqueles vídeos circulando na internet. Mas é o que acontece, né? É o que acontece no dia a dia desses animais. Então a gente precisa. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz que esse projeto foi aprovado e com fé em Deus a gente não terá esse problema aqui em Aracaju. Breno Garibaldi, vereador, primeiro mandato, no segundo ano de legislatura, mas com um mandato já bastante movimentado e com ideias maravilhosas. E o senhor também é defensor da causa animal e do meio ambiente. Quais outros projetos o senhor já apresentou aqui que possibilitem uma melhor qualidade de vida para o aracajuano? Bruno, a gente está bem atento a essas pautas ambientais. Eu acho que todas, não só o projeto, mas as discussões aqui na Câmara, tudo que a gente vem fazendo, minhas bandeiras principais são essas, né? A questão do meio ambiente, a questão de defender os animais, a questão da cidade também, né? Da cidade melhor para as pessoas. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões, né? Mobilidade, eu sou arquiteto e urbanista, então, né, sempre trago essas pautas. Nós temos o plano diretor aí, né, que eu bato nessa tecla desde o meu primeiro pronunciamento na casa foi sobre o plano diretor. A gente precisa estar com essa revisão quanto antes, porque quem está, né, conduzindo o direcionamento da cidade, aí você faz, mas o que é que tem a ver? Tem tudo a ver com tudo, né? Porque o plano diretor que vai tratar do nosso meio ambiente, que vai tratar da nossa mobilidade, que vai tratar da nossa saúde, se os bairros que estão crescendo têm infraestrutura de saúde, se não tem, a gente precisa se antecipar isso, né, para não deixar que a cidade cresça sem infraestrutura. Então a gente precisa, né, levar a infraestrutura para depois que a cidade cresça e acompanhe tudo isso. Então estamos atentos a essas questões e estamos fazendo, tenho recebido da população um bom feedback. Um bom feedback e graças a Deus estamos muito satisfeitos com o nosso primeiro ano de mandato. E por falar em plano diretor, o senhor acompanhou as audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Aracaju. Primeiro momento, vamos dizer assim, o primeiro tempo foi encerrado. O que é que acontece a partir de agora? Então, foram feitas audiências públicas, né? Primeiro, a Prefeitura fez a minuta, né? Que era a minuta do plano diretor, da revisão. Então, foi apresentada essa minuta em audiência pública e foram dadas contribuições, tanto da população, né, quanto dos profissionais, dos sindicatos, do pessoal envolvido. Agora, essas contribuições estão sendo analisadas pela EMURB, para que possa ser refeita, né, reformulada essa minuta e depois vai para o CONDURB, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Aprovado no Conselho de Desenvolvimento Urbano, vem para a Câmara de Vereadores. Então está empacado nessa transição ainda de chegar no CONDURB, então tenho cobrado para que seja mais célere isso, porque, como eu digo, cada dia, né, sem a revisão do plano diretor, são prejuízos imensuráveis para a nossa cidade. E já tem uma previsão de quando esse texto chega aqui na casa? Bom, já era para ter chegado, viu? Era para ter chegado no final do ano passado, mas aí acho que foram muitas contribuições, eles acabaram demorando um pouco mais para reformular esse texto, mas tenho cobrado para que chegue o quanto antes. Porque a gente tem legislações, né, questão de altura de prédio, e cada dia que passa um prédio é aprovado, e daí você não pode mais voltar atrás. Então a gente corre risco, né? A gente está com a orla possivelmente virando um grande paredão de prédios, e depois a gente pode ficar que nem Balneário Camboriú, sem sol na praia, né? Os prédios fazendo sombra e depois tem que fazer uma grande obra de infraestrutura para poder aumentar a praia, não faz sentido. Então o plano diretor serve para isso, para que a gente se antecipe aos problemas. Então, quanto antes a gente puder fazer essa revisão, melhor para a nossa cidade. É como se a gente criasse um problema para depois resolver o problema que a gente mesmo criou. Né? Exatamente. E é muito por falta de informação, né? As pessoas não têm esse conhecimento da importância do plano diretor para a cidade. Né? Mas é isso, né? Tudo que é aprovado em relação à legislação ambiental, em relação à legislação de forma de construir, passa pelo plano diretor. Então, tanto a taxa de permeabilidade, a gente vê, né, sofre com tantas inundações, se a gente não tem uma taxa de permeabilidade específica para cada lote, imagine tudo cimentado, como é que a gente vai ser. Hoje, nossa taxa de permeabilidade, para você ter uma ideia, é 5%. Né? Em alguns casos, no centro, é até isento. Se a gente não aumenta essa taxa, grandes chuvas não tem para onde essa água escoar. Então, tudo isso vem no plano diretor, por isso que por isso que é tão importante que a gente revise o quanto antes. E a maioria da população não tem conhecimento do papel importante do plano diretor, acha que é apenas mais uma lei, mais uma lei que não vai sair do papel. Para essas pessoas que estão nos acompanhando agora em casa, fale um pouco da importância do plano diretor, que é a lei que é praticamente o coração do desenvolvimento da cidade. Sim, nosso plano diretor, para vocês terem uma ideia, do ano 2000. Então a gente segue regras de crescimento da cidade dessa época. Né? Se a gente está em 2022, a gente está com 22 anos aí, a cidade crescendo mais ou menos sem planejamento.
né? Era para a gente estar discutindo uma segunda revisão e a gente ainda está discutindo a primeira, porque já tentaram ser feitas outras revisões, mas sempre acabam esbarrando em alguma coisa. Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Quero deixar claro que a população, assim, participe do plano diretor, é muito importante, né? Já tiveram as audiências públicas, mas quando chegar aqui nessa casa, vão ter mais audiências públicas, vão ter mais discussões. É muito importante que a população esteja acompanhando o que está sendo feito, como é que está seu bairro, o que é que você quer para seu bairro, como você imagina o seu bairro para o futuro, né? Porque a gente tem uma cidade que está muito espalhada e às vezes a gente poderia condensar a cidade, porque, né, habitações de interesse popular tão distantes, por que não utilizar os prédios do centro, por que não a gente trazer essa população, né, onde a gente já tem toda a infraestrutura, a gente já tem educação, já tem saúde, já tem transporte, aí a gente vai levar para lugares tão longes que você vai ter que levar toda essa infraestrutura, saúde, educação, transporte, isso é muito mais caro para o poder público e a população sofre muito mais, né, porque primeiro vai chegar eles para depois chegar toda essa infraestrutura. Então é muito importante que estejam atentos, né, que a população participe, entenda um pouco mais a importância do plano diretor, a importância dessa lei, porque com certeza vai impactar na sua vida nos próximos anos. É importante que a população saiba o real papel do plano diretor. Vou dar um exemplo básico. O plano diretor, ele indica como a cidade cresce, né? O Jabutiana. Jabutiana sofreu uma enorme povoação, surgiram vários empreendimentos. No entanto, só tem uma entrada e uma saída. Exatamente. Tem horários de pico ali que para você conseguir sair, é um absurdo o tempo que a pessoa perde ali. Né? Perfeito, Bruno. Jabutiana é um exemplo claro assim, da cidade que cresceu sem plano diretor. Né? Diversos prédios, diversas torres ali. Imagina a quantidade, imagina, você tinha uma casa, né, com 4 pessoas, agora você constrói uma torre, né, que vai para não sei quantas pessoas. E toda a infraestrutura que precisa para receber esse tanto de gente. Né? A estrutura viária, a estrutura de transporte, a estrutura de saúde, a estrutura de educação. Né? E saída e trânsito, né? Porque ali você só tem 2 saídas e a população, acho que mais que quintuplicou ali. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Para estar atento a essas demandas, o que deveria ter sido feito? Você melhora a infraestrutura, né? Tem saídas, tem entradas, dá para você ter uma estrutura ambiental ali, tem questão de posto de saúde também, que é deficitário. Então, você precisa resolver esses impasses antes, né? Da especulação imobiliária chegar e poder construir esses prédios. Então, o plano diretor serve muito para isso. E qual a expectativa para o início das discussões aqui na Câmara Municipal de Aracaju? A gente criou uma comissão, né, a comissão para discutir as questões do plano diretor, né, então a gente acho que foi lida, não foi votada ainda, mas já foi lida em plenário, então é muito importante quando a gente chega, a gente tem essa comissão formada específica para o plano diretor, eu espero que eu possa encabeçar isso, né, porque sou técnico, né? sou o vereador que sou técnico na área e estou disposto a encampar essas discussões, mas espero que seja o quanto antes, né? Tenho cobrado da prefeitura, sei que está lá, sei que é um processo longo, sei que é uma coisa muito técnica, que as pessoas não se interessam muito por parecer muito técnico, mas a gente precisa traduzir isso para a população também, né? De uma forma mais simples, para que a população entenda, né, as dificuldades e o que isso pode melhorar no seu dia a dia. Agora, vereador, tem outros projetos já que estão engatilhados, já prontos para serem apresentados ou já estão em tramitação? Tem um monte de... Ainda bem, né? Tem a questão da fiação, né? Tem um projeto que a gente deu entrada sobre o alinhamento da fiação elétrica, porque a gente vê um monte de fio de qualquer jeito aqui na cidade, né? Então a gente precisa dar uma organizada nisso. A gente vê um monte de empresa de internet, né, chegando, cada um bota seu cabeamento novo, a gente está trocando tudo por fibra ótica, os fios velhos ficam lá. Não tem nenhuma legislação que regule isso, que faça com que, né, você precise tirar esses fios. Então tem poste que não está nem aguentando, os postes estão tombando porque não aguenta essa quantidade de fio. Então é um projeto muito importante que a gente deu entrada, então também estamos conversando com a Energisa para poder ver uma melhor forma de que isso tudo seja feito também, para que não tenha prejuízo, né, para o poder público. Temos também... apresentamos recentemente o projeto da arquitetura hostil, né, que também é uma coisa que vem a somar o que é a arquitetura hostil, né, são elementos que o pessoal põe na cidade para impedir que moradores de rua possam ficar e possam participar da cidade. Né? Então, bancos que são divididos no meio, taxinha que o pessoal coloca em degrau, embaixo de marquise, né, em bancos, em canteiros. Aqui em Aracaju a gente tá bem em relação a isso, não tem tanto, mas eu fui dar uma voltinha no centro, a gente percebe que ainda existe, né? E não é só para morador de rua não, nem pessoa em situação de rua, que é importante também que tem essa diferença, né? Tem a pessoa que não tem condição realmente, que está desempregado e está morando na rua por falta de opção,
E tem as pessoas, né, que estão em situação de droga, em situação que foram expulsos de casa, que tem até um endereço, mas que estão ali na rua. Mas voltando, esses canteiros e tal, não é só para isso. Você tem um idoso que está andando, deu uma cansada, não tem onde sentar porque tem uma taxinha ali. Então, o padre Júlio Lancelotti lançou isso em São Paulo, e que lá tem muito, né? Embaixo de viaduto, o pessoal põe pedra grande para justamente o pessoal não ficar. Natal agora recentemente também fizeram uns muros ao redor dos viadutos justamente para impedir, mas você está impedindo e daí você não está dando solução, né? Você simplesmente não quer que fique aí. Qual é a solução para essas pessoas? Então acho que um dos poucos direitos que essa população tem ainda é o direito à cidade, e a gente precisa preservar esse direito delas. São projetos interessantes, a gente vai voltar para falar sobre eles. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e por sua audiência. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!